leitura na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1. Enquanto você está abrindo, eu gostaria de fazer a recomendação às crianças que prestem atenção à mensagem. E aqui você vai ver qual é a mensagem bíblica. Eu gostaria que você anotasse o tema da mensagem. Vai estar escrito no slide aí, ó. Encontrando a alegria em Cristo e na igreja. Este é o tema da mensagem. E os pontos importantes. Geralmente os pontos vão estar escrito alegre-se no início, alegre-se várias vezes. E depois você tem que, gostaria que você fizesse um desenho aqui, ó. Um desenho de algumas pessoas alegres. Em especial, gostaria de ser específico, façam desenhos das pessoas daqui da igreja, alegres. Tá bom? E aqui você escreva uma lição importante para guardar no seu coração e aplicar na sua vida. E aqui você pede para o seu pai, ou a sua mãe, ou quem estiver contigo, para te auxiliar. Aqui, qual é a lição importante desta mensagem? Você que já abriu a sua Bíblia, em Filipenses capítulo 1, nós faremos a leitura do verso 3 até o verso de número 11. 3 ao 11. Está escrito assim na palavra do Senhor: dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus, cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Façamos mais uma oração. Santo Deus, nós queremos te dar graças pela tua palavra. Nós te damos graças porque a temos em nosso meio. Temos pelo menos vários exemplares da tua palavra aqui, traduzidas para o nosso idioma. Nós queremos te dar graças, Senhor Deus, porque o Senhor é bom para conosco. Há tantos povos que não possuem a tua palavra, apenas a ouvem, mas não possuem sequer um exemplar traduzido para a própria língua. E nós somos muito abençoados por várias traduções, vários irmãos que estão se dedicando na tradução da tua palavra para o nosso idioma, para que seja cada vez mais exato, mais coerente, e assim possamos extrair lições valiosíssimas para orientar a nossa vida. Sem a tua palavra, a nossa vida é trevas, mas a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. Ela nos dá orientações para como andamos neste mundo caído. E nesta manhã nós queremos aprender dela, queremos extrairmos lições preciosas dela. Mas para isso, sozinho nós não conseguiremos. Nós necessitamos do teu auxílio. Carecemos que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, que possamos assim entender a tua palavra. Mas não apenas entender é o suficiente, nós precisamos que teu Espírito aplique a tua palavra ao nosso coração, forge o nosso coração, molde o nosso coração por meio da tua palavra. Nós rogamos, na dependência do Senhor, que o Senhor fale conosco nesta manhã e nos transforme para louvor da tua glória, em nome de Cristo, amém. Meus queridos irmãos, o tema que eu dei para esta mensagem é encontrando a alegria em Cristo e na igreja.
E aqui está todo o ensino que nós veremos a partir de agora, encontrando a alegria em Cristo e na igreja. Mas eu vou te fazer uma pergunta: o que te faria feliz? Filhos mais comportados? Ou talvez um endereço diferente? Ou talvez uma viagem para um lugar que você gostaria muito de ir? O que te deixa alegre? O que te deixa feliz? O que te deixa contente, satisfeito? Uma comida gostosa? Isso sim. Mais do que isso, o que te deixa satisfeito? O que você tem buscado na sua vida que você almeja tanto? Estabilidade financeira. Um shape top. O que você almeja? O que você coloca como algo que é a meta da sua vida, que te dará contentamento quando você tiver? Veja só, na Roma Antiga, a Roma Antiga era um lugar repleto de festas luxuosas. Havia muito entretenimento, havia teatro, havia muitas pessoas com muitas posses, muitos jogos. A Roma Antiga é famosa por jogos. A Roma Antiga é famosa por ser uma sociedade que era consumista. Sim, não somos somente nós, naquele período já havia consumismo. Mas na Roma Antiga que eu estou falando, havia uma prisão. E no ano 61 depois de Cristo, havia um homem preso ali. E este homem, ele tinha uma alegria que na Roma Antiga inteira não poderia dar a ele. Esse homem era o apóstolo Paulo, o autor desta carta. Ele escreve esta carta quando estava preso em Roma. E aqui, meus queridos, nós temos lições importantíssimas para aprendermos uma alegria que o mundo não pode dar, uma alegria que nós não conseguiremos conquistar de forma alguma. Eu disse que Paulo estava preso em Roma, só que ele está enviando uma carta para a igreja de Cristo Jesus que ficava em Filipos. E você guarde isso, porque o nome é Filipos. O nome Filipos é dado porque ela recebeu como nome uma homenagem a Filipe II, pai de Alexandre da Macedônia, o Alexandre o Grande. Vocês já ouviram o Alexandre o Grande, e deram um nome para ele há uns 350 anos antes da escrita dessa carta. Então está lá o nome Filipos. Filipos era altamente influenciada pela cultura greco-romana, altamente influenciada pelo pensamento greco-romano. Ali em Filipos haviam, aliás, muitos soldados aposentados já, romanos. Muitas pessoas ali, ou melhor dizendo, todos os filipenses, eles tinham a cidadania romana também. Eles tinham todos os privilégios que um romano poderia ter naquela época. Então é uma cidade altamente influenciada pelo pensamento romano. E veja só, o pensamento romano naquela época não é muito distante do nosso. Havia um pensamento na filosofia grega romana chamada estoicismo. Os estoicos. O que o estoico pregava? Qual era a ideia central dessa filosofia que moldava a cosmovisão dos filipenses? O estoico pensava assim: a alegria eu encontro dentro de mim mesmo, para enfrentar tudo que está em minha volta. É uma autossuficiência. Eles falavam: eu me basto para minha alegria, eu sou feliz por mim mesmo, porque eu sendo contente eu consigo alcançar o que eu quiser. E independente da situação que apareça, eu vou enfrentar da forma como ela vier. Ou seja, o que eu acabei de dizer, que os estoicos encontravam alegria em si mesmos. E é muito comum nos nossos dias. As pessoas dizem: eu me basto, a alegria eu encontro em mim mesmo, eu me moldo. Mas não somente esse pensamento era muito comum naquela época, nos nossos dias também tem esse pensamento, mas havia um outro, uma ideia hedonista, ou seja, as pessoas buscavam a alegria não dentro de si, como os estoicos, mas fora de si, nas coisas. Então eu escrevi alguma lista das coisas que elas procuravam a sua alegria. Por exemplo, riquezas, conquistas, prazeres, status, poder, relações amorosas. A alegria era colocada nessas coisas, como também em nossos dias, né? Aprovação dos outros, fama, beleza física, diversão, sucesso profissional.
segurança financeira, consumo de bens materiais, entretenimento, reconhecimento social, vícios, conhecimento, aventura, viagens e realizações pessoais. É muito diferente dos dias de Paulo, dos nossos dias? Sim ou não? Não. É a mesma coisa. Porque o homem, ele não basta ter satisfação em Deus, ele precisa buscar satisfação em si mesmo, dentro de si mesmo, ou nas coisas. Eu citei várias coisas aqui, e possa ser que você passando assim a ouvir, você fala, realmente, se eu perdesse os meus status, eu seria infeliz. Se eu perdesse a minha beleza física, nossa, eu vou ser a pessoa mais infeliz deste mundo. Se você perdeu o sucesso profissional, a segurança financeira, o consumo, o reconhecimento dos outros, se eu não puder viajar, se eu não tiver realizações pessoais, eu serei uma pessoa infeliz. Perceba como nós somos iguaizinhos a eles, e por isso nós precisamos entender essa carta. Nós precisamos entender a alegria que é ensinada nessa carta. Paulo, ele ensina que a alegria dele está nesse resumo aqui. Ele tinha sua alegria em Cristo e na igreja de Cristo. É essa a alegria de apóstolo Paulo. E nós vamos ver, e vamos tentar aprender o que o Paulo diz aqui, e tentar extrair algumas lições. O tema da mensagem é encontrando alegria em Cristo e na igreja de Cristo. Por que é importante esse tema? Porque muitos cristãos vivem descontentes. Você colocar em nossos dias um crente do lado de uma pessoa descrente, elas têm os mesmos desejos que o vão trazer alegria. É igualzinho, parece que não tem distinção. Parece que se o crente ele perder família, bens, poder, ele será exatamente igual a um descrente. Ele ficará amargurado, entristecido, e ele não conseguirá lidar com essas demandas, porque a alegria dele está nas circunstâncias. E por isso essa carta é importante, meus irmãos. Nós vamos aprender a ser alegres. Essa carta aqui é de suma importância em nossos dias. Cada vez mais os crentes não têm alegria em Cristo. Cada vez mais os crentes colocam a sua alegria em outras coisas externas. Mas por incrível que pareça também, em si mesmo. Eles dizem, eu basto. Eles são autossuficientes, e nós somos chamados para ser dependentes de Deus, a suficiência de Cristo. A primeira lição dessa mensagem é: alegre-se na oração. O texto diz assim, Paulo, se referindo aos filipenses: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. O apóstolo Paulo, ele inicia dizendo que ora. É assim que ele inicia o capítulo 3, o verso 3. Eu dou graças na presença de Deus. Eu agradeço sempre a Deus pela vida de vocês. E é que é interessante porque nós sabemos que a igreja de Filipos não é uma igreja perfeita. Você pode dizer, bom, ele dá sempre graças porque lá não deve ter problema, né? Deve ser uma igreja perfeita. Mas quando nós vamos no capítulo 4, verso 2, nós vemos lá que tem um problema lá na igreja. E você depois vai ficar sabendo qual é esse problema. Mas eu quero me referir que a igreja não era perfeita. Mesmo assim, ele diz que sempre agradece a Deus. Sempre agradece a Deus por esses crentes. E ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Olha que interessante. Embora estejam problemas naquela igreja, tenham lutas naquele lugar, embora aquela igreja tenha dificuldades, tenham pessoas machucando umas às outras, conflitos no meio da igreja, Paulo diz que se recorda deles com alegria. Paulo não permitia que as dificuldades, a circunstância, tirassem a alegria de estar com o povo de Deus. Ele se alegrava porque o povo de Deus estava crescendo, o povo de Deus estava sendo firme na fé em Cristo. Então ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo o que me recordo de vós. E ele diz: sempre, fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós, em todas as minhas orações. O termo alegria aqui aparece pela primeira vez.
O termo alegria é muito repetido na carta de Paulo aos Filipenses. Por isso, essa é chamada também de a carta da alegria. Veja só, um homem que está preso, privado de tudo que seria necessário para a sua liberdade, ele diz que se encontra alegre quando está diante da presença de Deus em oração por conta dos crentes lá de Filipos. Ele diz: sempre estou diante de Deus com alegria, fazendo súplicas diante dele. Um coração ingrato, meus irmãos, ele tem dificuldade de agradecer. Um coração ingrato, ele tem dificuldade de orar. Um coração ingrato não consegue chegar na presença de Deus e dar graças a Deus porque tem recebido. Um coração ingrato fecha os olhos para a bondade de Deus. Um coração ingrato é aquele coração que não está satisfeito em Deus. É aquele coração que sempre diz: me dá, me dá, me dá, eu quero mais, eu quero mais. Eu não estou satisfeito em Deus, eu preciso daquilo ali para ser feliz. Então a pessoa entra na loja e ela vê algo muito, muito bacana, talvez uma bolsa, talvez um celular, e ela fala: quando eu tiver aquilo ali eu serei feliz. E ela vive descontente. Aí finalmente ela conquista aquilo ali. O consumo permitiu que ela adquirisse aquilo ali. Aí ela coloca no bolso. Ela fica feliz realmente em alguns minutos, e logo aquela felicidade se esvai. Logo o coração dela, que é um coração ingrato, um coração sedento por ídolos, porque Deus não tem preenchido o coração dela, vai procurar algo que tente preencher a alegria dela. Então ela vai olhar outra coisa em sua volta, e ela vai falar: bom, se eu encontrar alguém para se casar comigo, que esteja ao meu lado, serei feliz. E ela vai lá e encontra uma pessoa para se casar com ela. Casa com a pessoa. E logo, aquele casamento não satisfez. E logo ela precisa de colocar outra coisa no coração para ocupar aquele vazio. Então ela fala: eu preciso de outra coisa. Eu preciso, talvez, se eu for promovido no meu emprego, ganhar um salário bom. Assim talvez eu seja feliz. Então ela entrega completamente ao mercado, o Deus mercado de trabalho. Então ela se entrega e ela esquece tudo à sua volta. Ela se sacrifica em bem do mercado profissional. E ela fala: eu preciso de dinheiro, eu preciso crescer, eu preciso de status social, eu preciso me desenvolver profissionalmente. Assim serei feliz. E assim ela alcança talvez uma posição dentro da hierarquia da empresa, e assim ela consegue ficar satisfeita provisoriamente. E aí chega um dado momento da vida dela, que ela até bem estabilizada financeiramente, talvez tenham algumas casas dela, tenha carros, mas ela percebe que faltou alguma coisa. Talvez ela não tenha conseguido ter uma família, filhos, não tenha conseguido cuidar dos filhos. Então ela pensa: talvez se eu conseguir filhos, eu serei feliz. E aí ela vai ter filhos, e as crianças se desenvolvem, e a alegria até vem. Mas logo as crianças crescem, e a pessoa percebe que a alegria foi indo. E no final da vida dessa pessoa, ela vai ver que ela correu atrás de vento a vida inteira, e ela viveu uma vida inteira miserável, pois não teve alegria no Senhor. Ela não teve alegria em Cristo Jesus. Por isso essa mensagem é importante. Hoje nós fomos convidados a termos alegria em Cristo, para que quando nós não chegarmos lá no fim da nossa vida, falarmos: eu vivi uma vida sem alegria, eu sempre queria mais e mais, e nunca estava satisfeito em nada. Essa mensagem deve nos levar a pensar acerca daquilo que tem nos tornado satisfeito. Mas a lição que esse primeiro verso nos traz, que devemos ter alegria em Deus. Devemos ter alegria na oração. Quando nós nos relacionamos com Ele, devemos ter um coração grato por tudo que Ele já nos deu. Isso tem que ser aquilo que move o nosso coração. Senhor, sou grato por aquilo que o Senhor me deu. E se o Senhor me levar hoje, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou plenamente satisfeito se assim o Senhor quiser me levar hoje. Se eu tiver uma parada cardíaca agora, eu estou feliz, porque eu sou o teu, e isso basta. A alegria do apóstolo Paulo era essa. Ele estava aprisionado, só que a alegria dele estava em Cristo, não em algo que ele pudesse conquistar. Ele dá graças a Deus pela igreja, mesmo sabendo que ela é imperfeita. E certamente, meus irmãos, se nós orássemos mais, a maioria dos problemas que nós temos na igreja seriam bem menores. Mas geralmente nós não oramos. Mas nós somos convidados a ter alegria para estar diante de Deus, agradecendo pela igreja que Ele nos deu.
mesmo com problemas, como o apóstolo Paulo faz aqui. A próxima lição que nós temos é: alegre-se na parceria. Sim, parceria, amizade, camaradagem, irmandade. Só que eu coloquei parceria aqui porque é algo que comunica melhor. Parceiros de viagem. Veja só, ele sempre dá graças a Deus pelo quê? Pela cooperação no Evangelho, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo está dizendo: vocês são mais que amigos, vocês são parceiros. Nós temos algo em comum. A palavra aqui colocada como cooperação é a ideia de comunhão, koinonia. Eles tinham comunhão no Evangelho, e desde o primeiro dia até agora. O que nos faz questionar o que é a igreja de Cristo? O que é isso aqui que a gente está fazendo aqui? Você tem que, isso aqui seria importantíssimo se você gravasse. O que é a igreja do Senhor? A igreja do Senhor, veja só, vamos corrigir algumas coisas. A igreja não é um lugar onde você vai para agradar outras pessoas, como se fosse uma clientela do seu trabalho. O que é a igreja do Senhor então? A igreja do Senhor são vários trabalhadores que pregaram o Evangelho a semana inteira, e eles vêm ao culto do Senhor para encorajar uns aos outros. É isso que é a igreja de Cristo. Não é para nós virmos aqui, cantarmos algumas músicas e depois cumprimentarmos algumas pessoas e ir embora para a nossa casa. Não, quando nós nos reunimos aqui, falar a semana inteira, eu pedi a Deus uma oportunidade para pregar o Evangelho a uma pessoa. Talvez a semana não foi assim, talvez a semana foi de luta, mas eu tenho certeza que eu indo até lá, eu vou encontrar pessoas que trabalharam em prol do Evangelho, dando bom testemunho durante a semana, pregando o Evangelho quando necessário, quando surgisse a oportunidade. E aqui nós nos fortalecemos. É nesse espírito que a igreja do Senhor se reúne, não para agradar uns aos outros como se fosse uma clientela. Hoje eu vou vestido assim porque aquele irmão ali, ele pode falar que eu estou mal vestido. Não, isso é um pensamento muito pobre. Nós viemos até aqui para encorajar uns aos outros e animar uns aos outros. Eu preguei o Evangelho essa semana, eu estou passando por uma dificuldade, você pode orar por mim essa semana? É para nos fortalecermos que nós nos reunimos. Paulo, ele tem uma alegria muito grande, porque essas pessoas aqui, eles eram parceiros na missão. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você tem parceiros de compartilhar o Evangelho? Pessoas que amam o Senhor Jesus? Porque você sabe, isso é nítido, você sabe que aqui dentro há pessoas que amam o Senhor verdadeiramente. Elas querem seguir Jesus, elas querem parecer com Jesus, elas amam o Senhor. Mas há pessoas que não são assim. E isso seria uma hipocrisia da minha parte falar: não, todos são assim. Não são todos assim, de forma alguma. Por quê? Porque há pessoas em estágios diferentes de maturidade. Mas, voltando, há pessoas que amam o Senhor e querem parecer com o Senhor, mas outras que vêm até aqui por conveniência social, ou por tradição, ou porque aqui possuem alguns amigos. Isso é fato, em todas as igrejas eles são assim. Mas é fato que existem pessoas que amam o Senhor. E se você tem uma pessoa que ama o Senhor, e gosta, e ama de paixão, de dar testemunho desse Senhor, e você encontra e fala: essa pessoa é crente, ela ora por mim, e você encontra essa pessoa para caminhar junto, é maravilhoso encontrarmos pessoas que amam o Senhor, e fala: eu posso contar com Ele, essa pessoa, eu sei que ela é crente, eu posso confiar ela a minha vida se necessário. Eu confio que ela ama o Senhor, eu posso confiar o que for na mão dela, que eu sei que ela dará conta. Se você tem pessoas assim na sua vida, louve a Deus, se alegre no Senhor, porque há igrejas que não existem pessoas assim. Você tem pessoas assim aqui, que você pode contar ao andar? Outra pergunta: você se envolve na missão, na obra, no serviço ao Senhor? Você trabalha para o Senhor? Você se envolve em algum ministério aqui dentro? Ou em outro tipo de ministério, não aqui dentro? É um questionamento. O Spurgeon fala algo interessante. Ele fala assim: se você é membro do corpo de Cristo, veja só, se você faz parte da igreja, deve estar ocupado em servir aos outros membros. Por que, Spurgeon, você fala isso? Porque a ociosidade é contrária à natureza da igreja. Um crente serve por natureza nova. Eu ia falar por natureza, mas porque ele é nova criatura, ele serve a imitação do servo sofredor.
Ele é um imitador de Jesus, por isso ele coloca a mão na massa. Ele demonstra o amor pelo Senhor por meio do amor à missão do Senhor na terra. Gostaria de fazer essa pergunta: você tem trabalhado na seara do Senhor? Ou você é alguém que sempre está pensando, um dia eu faço isso, um dia eu me envolvo? Eu vou te dar uma má notícia: se você é assim, você não experimentará a alegria de ter parceiros na seara, parceiros do Evangelho. Você não terá essa alegria. Você não poderá dizer: eu estou lutando ao lado desse cara, ou essa moça, na trincheira do Evangelho. Você não tem como dizer, porque você não se envolve. Agora, uma outra pergunta para você: você tem cultivado relacionamentos assim? Se não, eu gostaria de te incentivar nessa manhã, porque há uma bênção, uma alegria para aqueles que trabalham na obra do Senhor. Há uma alegria maravilhosa, que a gente passa a se preocupar menos conosco e se preocupar mais com o Senhor. Há um livro que diz que o segredo da alegria está na palavra em inglês joy, que significa alegria, né? E ele fala assim: joy, composta, é um acróstico. Ele diz: o J significa Jesus. Primeiramente você tem que amar Jesus, você tem que servir a Jesus, você tem que se envolver com a obra de Jesus. O joy, o é others, ou outros. Você tem que amar os outros, você tem que se envolver com os outros, você tem que amar a igreja do Senhor. E o último, você. Aí por último você pensa em você mesmo. Aqui que está a alegria, diz o autor, e eu acho que ele está bem correto. Então há uma alegria na parceria. Alegre-se na parceria, alegre-se naqueles que têm dividido a trincheira do Evangelho contigo. Uma outra lição que nós aprendemos: alegre-se na antecipação, alegre-se naquilo que está por vir. Veja só o que o texto diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo demonstra uma confiança inabalável. O Senhor começou uma obra em vocês, Ele terminará. Você não pode ter certeza de muitas coisas na vida, mas uma coisa você pode ter certeza: aquele que começou a boa obra em você, Ele vai completá-la. Uma certeza que nós podemos ter é que o nosso Senhor que nos salvou, que se entregou na cruz, voltará no dia de Cristo Jesus e nos levará para a pátria celeste. Nós cantamos agora Além do Rio. Meus irmãos, que música maravilhosa. Não haverá o quê? Mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais pranto. Haverá o quê? Alegria perpétua na presença de Deus. Nós estaremos face a face com o nosso Senhor. Há uma alegria na antecipação, quando nós olhamos para aqui está por vir. Agora tem algumas perguntas para você. A pergunta é: há algo no porvir que enche seu coração de alegria? Que te dá uma alegria assim que você fala: puxa, eu não vejo a hora disso acontecer. Não é o seu time de futebol, não fale isso. É aquele título, não é aquela viagem, não é aquela promoção. O que tem que estar diante dos olhos do crente é o quê? O porvir na eternidade, meus irmãos. Isso que tem que encher o nosso coração de alegria. Jonathan Edwards falava que nós precisamos ter a eternidade gravada em nossos olhos. Para onde nós olharmos, nós devemos falar: eu estou sofrendo agora, mas haverá um lugar onde não haverá mais choro nem pranto. Eu estou contente agora na presença do Senhor, no meio do corpo de Cristo, na igreja de Cristo. Só que haverá um aperfeiçoamento do corpo de Cristo. O povo de Deus se reunirá em alegria perpétua na face de Deus. Olha que notícia maravilhosa para nós. Então Paulo está dizendo: nós devemos nos alegrar naquilo que está por vir. E o porvir aqui não é de forma alguma as férias que estão chegando, mas é a eternidade. Isso tem que estar na nossa mente: a vinda gloriosa de Cristo Jesus. Esse é o que ele está falando. O Senhor há de completá-la até o dia que Cristo retornar. Nós seremos aperfeiçoados, glorificados, seremos como Cristo na sua imagem de corpo ressurreto. Nós seremos assim, aperfeiçoados. Não haverá mais pecado, meus irmãos, não haverá mais tentação de Satanás. Olha que maravilha. O que te tira a sua alegria hoje? Vou falar para os crentes vão responder isso. O que tira minha alegria é o pecado. Desgraçado o pecado. Todo dia eu sou tentado. Maldito o pecado. Isso tira minha alegria quando eu peco. O crente vai responder isso.
crente não vai falar que o time dele perdeu, não. O crente não vai falar que ele foi em algum momento ofendido, de forma alguma. O crente não vai ficar triste porque talvez a única calça jeans dele rasgou. Não, o crente não vai falar isso. Estou triste, estou deprimido. O crente vai falar: o que me deixa triste é o pecado. É o pecado que me traz tristeza. É o pecado que levou a pessoa amada. É por causa do pecado que nós morremos. É por causa disso que nós lamentamos o efeito do pecado em nosso mundo. Agora não haverá mais morte, porque não haverá mais pecado. Meus queridos irmãos, isso é maravilhoso. Nós devemos nos alegrar na antecipação, ou seja, naquilo que está por vir. Essa é a nossa terceira lição que Paulo está nos ensinando. Mas ele diz também, de forma intermeada, olha só: alegre-se no afeto. Essa é a nossa outra aplicação. Paulo diz assim: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós. O que ele pense? Vocês serão aperfeiçoados, vocês terão a obra de Cristo completada, ou seja, vocês serão transformados à imagem de Cristo plenamente. É isso que ele tem falado aqui. Aliás, é justo que eu pense assim de todos vocês, porque vos trago no coração. Veja só o que Paulo está fazendo. Paulo agora, ele está demonstrando o coração dele. Muitos de nós queremos aprender a teologia de Paulo, mas não queremos aprender como Paulo amava as pessoas. Muitos de nós queremos aprender a teologia fria, estéril, e falar: eu sei, mas não sabe colocar em prática, porque não volta os olhos como era o coração do apóstolo Paulo, ou de qualquer outro autor bíblico. Paulo diz assim: aliás, é justo que eu pense assim de todos vocês, porque vos trago no coração, vocês estão no meu coração. Paulo está mostrando o coração dele. Ele diz assim: porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Paulo, ele demonstra que tinha amor pelas pessoas. Ele demonstra também que ele trazia aquelas pessoas no coração, mas também nas algemas. Porque, meus irmãos, estar preso naquele momento, nos dias de hoje parece que é orgulho, né? Alguns se alegram de serem presos, e as famílias também. Mas antigamente era motivo de vergonha. O apóstolo Paulo estava preso. Isso era algo terrível para ser visto pela sociedade. Mas os filipenses não o abandonaram na prisão. Os filipenses continuavam amando ele. Por isso que ele fala: eu os trago também nas minhas algemas, mas também na defesa e na confirmação do evangelho. Em todo o tempo vocês estão comigo me sustentando. Em todo o tempo vocês estão orando por mim. Vocês não me abandonaram. Por isso eu trago vocês no coração. Eu sei que vocês me amam. Paulo, ele segue também dizendo, verso 8: pois minha testemunha é Deus, olha o coração dele aqui, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Aqui é uma lição para nós. Eu disse: alegre-se no afeto. Meus irmãos, há uma alegria quando nós demonstramos afeto um pelos outros. Quando você demonstra para uma pessoa: você é importante para mim, eu te amo. Às vezes um homem não quer falar para o outro, ele fala: eu te amo em Cristo Jesus. Não tem problema você falar assim. Eu louvo a Deus pela sua vida na minha vida. Eu te agradeço pela sua amizade. Eu te trago no coração, sempre lembro de você em minhas orações. Você pode dizer isso sobre alguém? Você pode falar: eu sempre lembro de você em minhas orações. Comece a fazer isso agora. Meu irmão, orei por você. Estava orando ontem por você. Isso é demonstração de afeto. Agora eu vou lançar um desafio para você. Durante essa semana, você vai demonstrar o afeto por uma pessoa só. Só uma pessoa. Você vai colocar isso como prática na sua vida. Demonstrar afeto. Pode ser uma mensagem no WhatsApp, tá? Manda a mensagem para aquele tio que você não vê faz tempo. Manda: tio, eu amo o senhor, tenho orado pela sua vida. Não, faz isso pelo teu irmão que você não manda uma mensagem faz tempo. Tenho orado por você. Você sabe como eu te amo, eu te admiro. Enalteça as qualidades daquela pessoa, mesmo que às vezes ela não valha nada. Diga o quanto ela é especial para você. E aí você vai ver com os próprios olhos quando o afeto demonstrado gera alegria. Obviamente a resposta certamente será: puxa, muito obrigada. Você replicará a alegria. Porque em nossos dias, meus irmãos, reclamar, falar mal, maldizer, praguejar, nós vemos isso todos os dias. E cada vez mais nós temos visto demonstrações de afeto. Há alegria no afeto, na demonstração do afeto. E aqui é uma das nossas lições. Paulo vai para a conclusão
E a nossa aplicação é: alegre-se no crescimento mútuo. Lembre-se, é a carta da alegria. Aqui há instruções de como nós nos alegrarmos. Há uma promessa de alegria a todas essas coisas. Verso 9 diz assim: e também faço esta oração. Paulo falando: eu dou graças a vocês, mas continuo orando por vocês, tá? Qual é a oração? Que o vosso amor aumente mais e mais, que vocês amem uns aos outros. Mas ele coloca conectado com outra coisa: em que? Em pleno conhecimento e toda a percepção. Paulo está falando assim: eu quero que vocês amem uns aos outros, mas com conhecimento, com percepção, juntando as duas coisas, com discernimento. Qual discernimento? Como eu amo as outras pessoas. Que conhecimento é esse que Paulo está falando? Paulo está falando assim, quanto mais nós conhecemos o amor de Cristo, quanto mais nós conhecemos o amor de Deus em Cristo Jesus, o que Ele fez por nós, como Ele se sacrificou por nós, como Ele se deu por nós, mais nós replicaremos esse amor. Paulo está falando: eu quero que vocês amem como Cristo nos amou. É esse o meu desejo para vocês, é para isso que eu oro por vocês. Porque Paulo está orando o quê? Que eles sejam transformados à imagem de Cristo Jesus. Esse deve ser o nosso desejo, essa deve ser a nossa oração pelos outros e por nós mesmos. Não devemos ficar tristes porque não temos o carro do ano, não temos a promoção, ou porque não temos R$1 na conta bancária. Devemos ficar tristes por causa do pecado e porque nós não parecemos com Cristo Jesus. Isso que tem que estar gravado em nosso coração. E Paulo continua dizendo assim, verso de número 10: para que vocês têm que ser parecidos com Jesus? Ter esse conhecimento, esse amor, para quê? Para aprovardes as coisas excelentes. Ou seja, vocês precisam ter discernimento, vocês precisam ser como Cristo, para diante de todas as possibilidades de escolha da sua vida, você escolher o quê? Você aprovar o quê? As coisas excelentes, aquilo que o Senhor faria. É para isso que Paulo ora pelos crentes em Filipos. E ele diz também: e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. Paulo está falando assim: eu quero que vocês cresçam, vocês sejam como Cristo, vocês sejam semelhantes a Cristo, vocês escolham as coisas que Cristo escolheria se estivesse no lugar de vocês, e para vocês aprovarem as coisas excelentes. Mas agora ele fala: e serem sinceros e inculpáveis. Paulo está falando sinceros internamente, indesculpáveis externamente. Paulo está querendo falar assim, que vocês sejam sinceros, ou seja, só Deus consegue ver se nós estamos sendo sinceros ou não, e indesculpáveis externamente, ou seja, ninguém pode falar: você fez assim, você fez assado. Paulo está falando então que ele quer que eles sejam como? Plenamente puros. Paulo está desejando na sua oração que eles sejam completamente aperfeiçoados. Para o quê? Para o dia de Cristo Jesus. Aí você pode falar: nossa, eu tenho que estar completamente perfeito quando Cristo voltar, e se eu não tiver, Ele vai me fulminar. Paulo continua dizendo: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante de Cristo Jesus. Paulo está falando assim, vocês têm que estar unidos a Cristo, para serem como eles. Assim vocês serão sinceros internamente, indesculpáveis externamente. Não é que vocês precisam se limpar quando Ele voltar, mas por estarem nele e crescendo em santidade, crescendo em amor, em conhecimento, em discernimento, vocês estão conectados a Ele, e quando Ele voltar, não é motivo para vocês ficarem apavorados, mas alegres, porque vocês estão dando frutos de justiça. Mas é mediante vocês? Não, mediante a Jesus Cristo. Ou seja, as nossas obras, por mais maravilhosas que sejam, elas não são nadas comparadas à justiça de Deus, lançada sobre Cristo Jesus, feita em Cristo Jesus. É por causa de Cristo Jesus que nós somos justificados dos nossos pecados. Ou seja, Paulo está falando: continuem em Cristo, continuem presos em Cristo, próximos a Cristo. Há uma ilustração aqui, uma ilustração muito interessante. Havia alguns beduínos que foram hospedados em um hotel 5 estrelas, 5 não, 6, 7 estrelas, eu não sei quantas estrelas existem para hotéis, mas eram muitas estrelas, um hotel completamente chique, e eles ficaram lá.
Imagine só, caminhando no deserto o tempo todo, ficam num hotel desse. Eles ficaram maravilhosos com tudo, tapetes persas, as cortinas, o algodão. Nossa, eu nunca vi isso. E aí eles olharam, as torneiras, meus irmãos, eram banhadas a ouro, torneiras banhadas a ouro. E eles abriram a torneira, saiu água da torneira. Eles nunca tinham visto água sair da torneira. O que aqueles beduínos fizeram? Está acabando nossa estadia, vamos roubar essas torneiras. Roubaram várias torneiras banhadas a ouro, colocaram em uma sacola, foram embora. Acabou a estadia no hotel, chegaram na casa deles, todos empolgados, e falaram: bom, agora vamos fazer funcionar. Colocaram a torneira e giraram. Não saía água. Eles pensavam que saía água simplesmente por ela ser de ouro, simplesmente por ela ser algo bonito, pensaram que era algo mágico. Por que eu estou usando essa ilustração? Da mesma maneira somos nós, sem estarmos conectados com Cristo, não há água viva em nosso meio. Não há. Nós precisamos estar conectados com Cristo, para então darmos boas obras. Paulo tem orado por isso aos filipenses, tem orado pelo que os filipenses tivessem um conhecimento aperfeiçoado do amor de Deus, para que assim replicassem o amor de Deus. Portanto, Paulo, ele tinha alegria, a alegria dele estava também no crescimento dos crentes, quando os crentes pareciam mais com Jesus. Vou fazer uma pergunta para você: você se alegra quando um crente cresce em santidade? Você olha, esse rapaz aqui, cada vez mais ele parece com Jesus. Aí eu estou tão feliz, caramba, ele converteu de verdade o miserável. Ele não tem mesmo aquele mesmo pensamento de menino, ele tem crescido na fé. Isso tem que encher o nosso coração de alegria. Isso aqui, ele não comete os mesmos erros, tem crescido em santidade, tem crescido em fé, em compromisso com o Senhor e com o reino do Senhor. E por fim, meus irmãos, Paulo conclui, e aqui é uma última lição: alegre-se no louvor a Deus, porque o objetivo final de tudo é a glória de Deus. Paulo diz assim, Paulo deseja que eles fossem então completamente, tivessem um amor aumentado, no pleno conhecimento, toda a percepção, que eles aprovassem as coisas excelentes, que eles fossem sinceros e indesculpáveis para o dia de Cristo, que eles fossem cheios do fruto de justiça, o qual é mediante de Cristo. Por quê? Aqui está a resposta: para a glória e louvor de Deus. Há uma alegria naqueles que desejam a glória de Deus. Nosso propósito de vida e o maior motivo de alegria é o quê? É o quê? É a promoção do seu emprego? É ter dinheiro? São bens materiais, viagem? O que é que enche seu coração de alegria? Deve ser a glória de Deus, meus irmãos. Caso contrário, o nosso coração está em ídolos. É necessário que sejamos sinceros, indesculpáveis no dia de Cristo Jesus. Minha pergunta é: como que está o seu coração? O que o seu coração se alegra? São nessas coisas todas que eu disse? Ou caso contrário, são em coisas que a traça, que a ferrugem destrói? Precisamos ter paixão pela glória de Deus e buscar glorificá-lo na onde? Em nossas vidas, em nossos lares, em nossa igreja, em nossa cidade e em todo o mundo. E se você fizer a glória de Deus seu maior motivo de alegria, até as situações mais difíceis por qual você passa, você terá contentamento em Deus. Até as maiores dificuldades da sua vida, você terá satisfação em Deus. E assim você não será abalado pelas circunstâncias. Você não será como um ímpio, como um descrente, que a qualquer mudança na sua vida, você logo se desespera, se entristece, diz que vai morrer, que esse mundo não te merece, e todas essas baboseiras que você diz quando está com o coração vazio de Cristo e cheio de ídolos. Nós somos chamados para amar a glória de Deus e ter alegria na glória de Deus. Por fim, eu gostaria de concluir. Os crentes terão esta alegria plenamente desenvolvida somente quando? Somente na eternidade. E aqui, lá, como eu disse, não haverá mais choro, não haverá mais alegria. Agora eu vou te fazer uma pergunta: o porquê você quer ir para o céu? Se o coração seu está cheio das coisas da terra. Veja só, que
inconsistência no seu pensamento. Eu quero ir para o céu, eu quero ir para o novo céu, nova terra. Só que o que eu amo mesmo está aqui. Não faz sentido nenhum você querer ir para o céu. Lá haverá o quê? Alegria na presença de Deus, não nas coisas da terra. Lá haverá alegria no meio do povo de Deus, e não nas coisas da terra. Há uma incoerência no pensamento daquele que ama muito este mundo, que está cheio das coisas desse mundo no coração. A alegria dele não está em Cristo, a alegria dele não está no povo de Deus, no avanço do reino de Deus e na glória de Deus. O coração dele está aqui. E isso deve nos fazer refletir o que tem enchido o nosso coração. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e nós vamos orar. Senhor, te damos graças pela tua palavra e pela amostra grátis que o Senhor nos dá, da alegria experimentada que teremos no novo céu e nova terra. Senhor, nos ajude a amar ao Senhor, a ter alegria no Senhor, a ter satisfação no Senhor, a não permitir que nada nos abale nesse mundo, porque a nossa fonte inesgotável de alegria é o Senhor. Senhor, nós queremos te dar graças porque pertencemos ao teu povo e podemos nos alegrar no meio do teu povo, com o teu povo. Pedimos, Senhor, que o Senhor desperte essa alegria que vem do alto, não essa alegria passageira, mundana, ímpia, carnal, satânica, que muitas vezes envolve o nosso coração. Nós somos servos do Senhor, não do diabo, não do mundo, não do pecado, do Senhor. Por isso pedimos, Senhor, desperte durante essa semana uma alegria indizível, semelhante ao do apóstolo Paulo, que preso escreve uma carta da alegria para os filipenses, dando graça sempre em oração, se alegrando porque o Senhor é o sustento dele, dando graças porque o Senhor tem feito a igreja do Senhor crescer, desenvolver os membros, ter parceiros no Evangelho, comprometidos com a missão do Senhor. Pedimos, Deus, nos faça crentes que amem a tua glória, amem o crescimento mútuo dos crentes, amem demonstrar os seus afetos uns pelos outros. Nós pedimos isso, queremos ter essa alegria que vem do Senhor. E é assim que nós oramos, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.